Bem-vindo ao maior espetáculo da Terra. Esse é um famoso bordão que se espalhou dentro da cultura circense e todo circo que se preze um dia anunciou sua chegada e fez propaganda de seu espetáculo com uma frase semelhante. Apesar de belas histórias que possam existir a respeito do que cerca os espetáculos circenses ao redor do mundo, hoje vamos conhecer uma trágica história sobre um circo que se apresentava na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Foi uma tragédia que marcou tanto a população que a presenciou que o próprio presidente do Brasil, João Goulart, à época, teria dito, abre aspas, "Vi o espetáculo mais triste da minha vida", fecha aspas. Ou, utilizando o título do livro do escritor Mauro Ventura, hoje vamos conhecer a história do espetáculo mais triste da Terra. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Um aviso. Esse episódio pode conter a descrição de cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Fazia muito calor na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, naquela tarde de domingo, 17 de dezembro de 1961. Um dia perfeito para curtir a praia, que era um dos únicos passatempos da população naquela época. Mas esse domingo era diferente, pois uma grande atração estava na cidade e chamava a atenção de todos. Era o Gran Circo norte-americano. O circo estreou na cidade de Niterói no dia 15 de dezembro, sexta-feira, com sua lotação máxima de mais de 3.000 pessoas. A procura era tanta que o dono do circo, Danilo Stevanovic, mandou suspender a venda de ingressos naquele dia. Além do fato de não haver muitas formas de entretenimento para a população naquela época, os anúncios do circo chamavam muito a atenção e despertavam a curiosidade de todos. Os anúncios diziam que era o maior e mais completo circo da América Latina, com cerca de 60 artistas e 150 animais que serviriam de atração. Podemos ter uma ideia de como era um espetáculo impactante no testemunho do palhaço Treme Treme, retirado do artigo do historiador Paulo Naus. Abre aspas. Era dos circos mais ricos que havia na América do Sul. Foi o primeiro a fazer circo de picadeiro no Brasil. O espetáculo deixava o pessoal de boca aberta, uma loucura, porque era uma revista circense, com grandes atrações da Europa, dos Estados Unidos. Então, esse norte-americano vinha com essa ideia. Aí tinha artista mexicano, artista alemão, artista francês, artista que ninguém tinha aqui. Ele fazia o desfile na chegada da cidade. Preparava a praça, preparava tudo, e já botava os cartazes. Mas o cartaz dele, todo mundo tinha cartaz de 30 centímetros, o dele tinha 3, 4, 5 metros. Era um absurdo. Cartaz todo colorido. Nesse tempo nem se fazia cartaz desse tamanho no Brasil. Eles traziam de Buenos Aires, anunciando tudo em castelhano. Chegava, fazia passeata, botava a banda em cima de uma carreta que ele tinha e entrava na cidade com alto-falante, corneta. "Está chegando o norte-americano!" Para armar a lona em volta do circo ficava assim de gente. A primeira coisa que se fazia era botar a cerca. Aí o último caminhão chegava com os animais. Iam chegando os animais, aí já estava tudo cercado. Ah, ele tinha muitas feras. Tinha 3 ou 4 elefantes, tinha uns 20 cavalos, tinha dromedário, camelo, hipopótamo, nossa, tinha lhama, bicho que nunca ninguém viu por aqui. Cavalo deles dava gosto de ver. Ah, tinha um dos melhores trapezistas do mundo. Não era banda, era orquestra o que tinha, fecha aspas. Além disso tudo, a lona importada comprada em Nova York garantiria uma capacidade de público como nunca visto antes. Assim, o circo instalou-se na Praça Expedicionário, na Avenida Feliciano Sodré, centro da cidade.
Para montar essa grande atração, foi necessária a contratação de mais ou menos 50 pessoas da cidade, que auxiliaram no levantamento da lona e fixação das estacas. Muitos desses trabalhadores eram desempregados ou pessoas que ficavam vagando pelas ruas à procura de qualquer tipo de trabalho para garantir algum dinheiro que pudesse ajudar com as despesas da casa. Um desses contratados era conhecido por Dequinha e não era uma pessoa fácil de lidar. Em apenas 2 dias, segundo relatos, ele já havia arrumado confusão com um dos responsáveis pela montagem do circo e acabou sendo dispensado. Na sexta-feira, dia da estreia, e também no sábado, Dequinha apareceu nos arredores do circo e tentou entrar de graça, mas foi impedido por alguns funcionários. Esse comportamento de Dequinha já chamava a atenção, pois parecia que o intuito dele era mesmo arrumar confusão com os funcionários, como meio de vingança por sua demissão. Então chegamos de novo ao domingo, dia 17, naquela tarde quente em Niterói. O circo estava lotado. As apresentações dos dias anteriores confirmaram as propagandas. Era realmente uma grande atração e nenhum morador que se preze poderia deixar de conferir o espetáculo. Malabaristas, mágicos, palhaços, animais exóticos eram vistos de perto pela primeira vez pela maioria dos espectadores. Uma das atrações principais era a elefanta Sema, uma elefanta indiana que ainda vai ser personagem importante dessa história. Enquanto as pessoas se divertiam debaixo da lona, do lado de fora Dequinha e 2 parceiros, José dos Santos, o Pardal, e Walter Rosa dos Santos, o Bigode, planejavam uma forma de vingança. Foi quando Dequinha decidiu colocar fogo no circo. Mesmo com a relutância de seus parceiros que acreditavam que seria uma vingança exagerada, que colocaria pessoas inocentes em risco, eles compraram gasolina e espalharam ao lado de fora da lona. Era aproximadamente 13h45 da tarde, faltando mais ou menos 20 minutos para o fim do espetáculo, quando a trapezista Antonieta Stevanovic notou que havia fogo na parte de cima da lona. Em menos de 10 minutos, as chamas já tinham devorado toda a estrutura. A lona, que chegou a ser anunciada como sendo de nylon, era, na verdade, de algodão revestida com parafina, o que a tornava altamente inflamável. Eram mais de 3.000 pessoas debaixo daquela cúpula de fogo em que havia se transformado o circo. Só havia uma saída e as pessoas se amontoavam em torno dela, sem que conseguissem dar vazão ao desespero que tomava conta e transformava o circo em um espetáculo de tristeza e medo. O mastro principal vergou e caiu, fazendo desabar a lona em chamas sobre a multidão. O calor era tão intenso que a elefanta Sema destruiu sua jaula para escapar do incêndio, abrindo um enorme buraco na parte traseira da lona, por onde muitas pessoas conseguiram fugir, diminuindo o número de vítimas que já atingiam um número inimaginável. Aproximadamente 370 pessoas morreram na hora, e outros tantos vieram a falecer aos poucos devido às fortes queimaduras. O número total de vítimas, apesar de controverso, é estimado em mais de 500 pessoas, dentre as quais a maioria crianças. A tragédia do Gran Circo norte-americano tornou-se a maior tragédia circense da história e o maior incêndio do Brasil até os dias atuais. Como afirmou o já citado historiador Paulo Naus, autor de A Cidade como Sentimento, o incêndio do Gran Circo norte-americano em Niterói, em 1961, abre aspas, foi o maior incêndio de circo de todos os tempos, fecha aspas. No mesmo artigo de Paulo Naus, temos um depoimento que dá a dimensão da angústia e do desespero que as pessoas passaram naquele momento. Marlene Denise de Oliveira Serrano, que sobreviveu ao incêndio, descreve sua experiência com palavras fortes, lembrando que é recomendado às pessoas mais sensíveis não ouvir essa parte. Abre aspas. Quando gritaram fogo, eu olhei para trás e vi a chama lamber. Então, não sei te dizer. Meu cunhado e minha cunhada saíram por debaixo das arquibancadas, uma coisa que você não vê. Estourou e todo mundo começou a correr, e eu fui junto com as pessoas pelo centro. Foi aquele tumulto, empurra-empurra.
Eu ouvi a minha mãe me gritar. Quando olhei para trás já havia uma distância como daqui quase ali na porta. E pude ver a expressão de terror na fisionomia dela. Depois, caí num bolo de gente. Eu vi isso quando abri os olhos, porque eu caí de costas. Fui empurrada e caí de costas. E a minha vida começou a passar como se fosse slide. E eu, sufocada, de olhos fechados. Eu creio que devo ter escorado alguma coisa, algum pano, porque meu rosto talvez tenha sido um pouco protegido por isso. Ali eu fui sentindo, assim que a vida foi passando, e eu sufocando. Eu falei, morri. Eu calculei que fosse assim. Aquele desespero e depois era você se sentir bem. Nisso eu ouvi alguém gritando assim, socorro! Aquelas vozes de pessoas falando, pedindo ajuda. Eu abri os olhos e me vi deitada num bolo de gente assim. Eu fiz assim com as mãos e falei, ué, eu não morri não? E saí e me vi do lado de fora, com aquilo tudo arriado. E ali foi uma hora tormentosa, porque eu vi quadros muito desagradáveis. Eu vi pessoas completamente sem pele, descascadas no chão, pedindo socorro. Vi bolos de gente. Eu assisti isso e fiquei esperando ali, desesperada, aparecer alguém. Fecha aspas. A tragédia impactou a cidade de Niterói de uma forma nunca vista antes. As vítimas carbonizadas foram levadas até o estádio Caio Martins, foram enfileiradas e cobertas com lençóis brancos doados pela população, ficando à espera de familiares e amigos para que fosse feito o reconhecimento. O governador do Rio de Janeiro determinou que os presos com bom comportamento fossem designados para a abertura de covas no cemitério do Mauí. A mobilização chegou a ganhar contornos mundiais, com o Papa comandando uma missa em homenagem às vítimas e equipes médicas da Argentina e Estados Unidos auxiliando na recuperação dos queimados. Um dos médicos mais famosos do Brasil, inclusive, começa a ganhar destaque e fama nacional e internacional nessa época. O Dr. Ivo Pitangui ganhou notoriedade ao liderar uma equipe de cirurgia plástica que trabalhou intensamente naqueles dias para reconstituir o rosto e o corpo daquelas pessoas vítimas do estrago causado pelo fogo. A tragédia também fez surgir uma das figuras mais folclóricas do Rio de Janeiro. O empresário do setor de cargas chamado José da Trino, 6 dias após o incidente, diz ter acordado ouvindo vozes astrais, que o chamavam para uma missão. Ele diz que teve uma revelação onde a tragédia do Gran Circo norte-americano era a representação da decadência da humanidade e que ele havia sido escolhido para divulgar uma mensagem de paz e harmonia. Ele foi morar no local do incêndio, deixou a barba e o cabelo crescer e passou a vestir uma bata branca. Assim nasceu o Profeta Gentileza, figura famosa e carismática do Rio de Janeiro, que ficou conhecido no país todo. O Profeta Gentileza veio a falecer em 1996. A cidade de Niterói ficou tão traumatizada que durante anos ninguém falava sobre o incêndio, e a cidade só voltou a receber outro circo em 1975, o Hagenbach, com uma lona importada à prova de fogo. A história desse desastre ficou quase que totalmente apagada. Nada marca o lugar da tragédia. Hoje, uma clínica militar existe no local. O trauma parece ter resultado em um esquecimento intencional para que nenhuma ferida fosse reaberta. Mas durante anos foi quase impossível, ao cruzar com alguma pessoa que carrega cicatrizes de queimadura nas ruas de Niterói, não lembrar do espetáculo mais triste da Terra. No entanto, essa história não termina aqui, pois apesar de oficialmente a culpa ter caído sobre o ex-funcionário Dequinha, existe uma controvérsia a respeito do que realmente aconteceu, ou melhor, de quem foi o real responsável pelo grande incêndio do Gran Circo norte-americano. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa.
Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.